O velho ancião aranha se aproxima e todos, principalmente a Bonnie, já estavam pasmos. O episódio começa com um ataque do Kizaru pra cima do Sentomaru. E aí os dois começam uma briga brava. Enquanto isso, os outros vice-almirantes já se preparavam para enfrentar o exército de Kumas do Sentomaru. E logo as armas feras marinhas começam a derrubar os navios um por um. E os vice-almirantes começam uma outra batalha feroz contra essas feras. O bando do nosso pirata favorito estava apreensivo com isso. E quando eles veem a imagem do Borsalino nas câmeras, aí, meu amigo, eles ficam se borrando de medo, já que foram humilhados por ele em Sabaody da última vez. Mas enquanto isso, o Dr. Vegapunk estava dando uma de hacker para descobrir a senha da barreira para eles poderem fugir antes da coisa ficar preta. Sentomaru, mesmo levando a pior, continuava a lutar com o Kizaru. Ele disse que não queria lutar contra o tio Borsalino, mas que tinha prometido que ia proteger o velho Punk a todo custo. Então ele continua a luta e até corta o Kizaru no meio. Mas como ele é feito de luz, né, acho que não adiantou muita coisa. Então somos levados a uma lembrança do Kizaru, do momento em que eles se conhecem. O Sentomaru era só uma bolinha parecendo um Sharingan, mas não é que ele já era brabinho. Depois disso, o Kizaru ensinou muitas técnicas de batalha para o Bolinha proteger o velho Punk. Mas mesmo assim, sem dó nem piedade, o Kizaru manda o seu Laser Beam contra o Sentomaru a queima-roupa. Kizaru então deixa o menino inconsciente e rouba o controlador dos pacifistas dele, e manda eles pararem de atacar e mais, ainda pede que eles ajudem a marinha a afundar as feras. E obviamente as feras foram sendo destruídas rapidamente. Dentro da barreira, o Vegapunk e os Chapéus de Palha ficam surpresos e até assustados ao saber que o Sentomaru foi transformado em churrasquinho pelo Kizaru. E nesse momento o velho Punk, com lágrimas nos olhos, corre mais ainda para tentar hackear a barreira e não deixar que a luta do Sentomaru seja em vão. Enquanto isso, o Borsalino segue em direção ao laboratório onde está todo mundo. Luffy e alguns outros estão levando o navio até a rota de fuga na parte de trás da ilha. Luffy e Bonnie estavam dando tudo que tinham na comida de uma semana inteira, até que o alarme começa a tocar. Enfim, Kizaru consegue entrar na barreira. Será que ele vai estragar todo o plano de fuga? Bom, poder pra isso o cara tem, né? O objetivo dele era proteger o laboratório e a York e acabar com o Dr. Cérebro Vegapunk. Enquanto os Chapéus de Palha estavam desesperados com o Kizaru lá fora, Rob Lucy do nada tenta um ataque contra o Vegapunk, mas a astúcia estava esperta e o protege, mas acaba tomando um tiro de dedo. Em seguida, o Sanji prende o Narigudo numa bolha e o Zoro vai pra cima do Lucy com as suas espadas com tudo e joga o cara tão longe que eles vão parar do lado de fora do laboratório. E mano, tá aí uma briga boa que eu gostaria de ver. Mas enquanto o Zoro dá uma porrada no Lucy, o Kizaru lá do alto avista o robô que está carregando o Sunny e vai pra cima. O Frank procura o Luffy desesperadamente para ver o que eles iam fazer, mas não vê nem sombra de Luffy. O Luffy, como um bom brigão que é, já estava indo ao encontro do almirante e faz o que ele faz de melhor, né? Brigar. O Luffy, com uma velocidade incrível, já dá uma bicuda na cara do velho e diz que eles estão 100 vezes mais fortes. E enfim, continua no próximo episódio. O episódio começa recapitulando a estadia do Kuma lá na ilha Kamabaka antes de correr para Maria Joyce. O nosso ursinho Brutamontes escalou um paredão e tomou tiro de tudo quanto é lado até chegar lá em cima. Mas até então ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Os soldadinhos figurantes até tentam capturá-lo, mas ele é o Kuma, né? O cara é brabo. De repente, o próprio capeta em pessoa aparece para ver o Kuma. Enquanto isso, o Tenryubito tava tudo pistola gritando com ele e pedindo lagosta pro jantar. Belo garçom seria o Akainu, vocês não acham? E se você concorda, já me deixa aquele joinha, vai. O Akainu fala pro Kuma que ele já não deveria mais ter personalidade e que se não conseguirem controlá-lo, ele vai ter que dormir na horizontal, vai ganhar um paletó de madeira, vai dar um abraço em São Pedro, vai bater as botinhas de couro, enfim, vai pro caixa-prego. E nisso, o Akainu corre para atacar e dá um jab de direita, que quase frita a cabeça do Kuma, mas o Kuma ignora e sai correndo. E antes que ele pudesse virar churrasquinho de lava, usa sua Akuma no Mi e sai voando pelos ares. Em seguida, vamos para uma lembrança numa ilha em chamas, e o Akainu estava tremendo de medo sabendo que a Bonnie estava viva. Eles estavam falando sobre o próprio Kuma, e a Bonnie disse que não abandonaria o pai de jeito nenhum.
De volta em Egghead, os marinheiros e os pacifistas continuavam num X1 sincero com as feras do mar, acabando com uma de cada vez. Um pouco mais acima, no andar das nuvens, o Luffy e o Kizaru estavam trocando uns socos amigáveis, numa sequência frenética de golpes. Embora o Luffy no Gear 4 esteja muito forte, o Kizaru ainda continua superior. Ele ainda diz que não queria ter que acabar com o Vegapunk, mas que agradeceria se o Luffy não atrapalhasse. E usando a sua Akuma no Mi, dá uma bicuda na cara do Luffy que manda ele pra longe com tanta força que ele acaba destruindo o Vega Force e causa uma explosão na barreira. De fato, o robô gigante acaba explodindo. E perna pra quem te quero, a explosão quase acaba com a turminha que estava ali. Enquanto isso, sem perder tempo, Kizaru chega até a Bonnie. Ele até diz que queria evitar confrontos desnecessários, mas ela tenta atacar e acaba tomando também uma bicuda dele na nuca, que jogou ela pros ares até na barreira igualzinho o Luffy. O Frank então fica pistola e quando ele ia lançar um laser, antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o Homem da Luz some. E nesse caso o Frank manda um WhatsApp correndo lá pro laboratório para avisar que o velhote da luz está chegando. Já dentro do laboratório, os Vegapunks estão contentes que conseguem decifrar o código da barreira e todos já estavam se preparando para sair de lá, quando de repente o Borsalino apareceu bem na frente do velhote. Ele disse que essa era uma missão difícil para ele, por isso ele queria acabar logo com toda essa história. E nisso dá um estrondo e começa a tremer tudo. E bem no fundo a gente começa a escutar aqueles tambores. Ah, aqueles tambores. Lá vem o Luffy bebim com o Gear 5th. O Luffy tava gigante e pegou o Kizaru e cada um ficou mais surpreso do que o outro. E até quem não tinha zóio colocou o zóio pra fora. E enquanto o Luffy dava umas gargalhadas segurando o Kizaru, do nada aquele robô do ferro velho acende os olhos e acorda do seu soninho de 200 anos. E enfim, continua no próximo episódio. O episódio começa com o Big Luffy bebim pegando Kizaru e quase pisando em cima da turma. O Luffy diz pro Tio da Luz que não vai entregar o velho Punk e começa a esticar o braço e girar com o velhote na mão freneticamente. O coitado do Kizaru até pede pra pegar leve com ele, por favor vai. E na real, não sei se vocês concordam comigo, mas o tio Borsalino é muito aleatório e em várias cenas ele é muito engraçado. Até hoje eu não entendi qual é desse tio, mas todos ficam contentes que o Luffy conseguiu se livrar do Tio da Luz. Inclusive o Brook manda a braba sobre não ter olhos e toma um cascudo da Nami. Então eles já começam a planejar a fuga e como vão levar os feridos. Mas bem na hora o velho Punk vê a Bonnie passeando no andar de baixo, depois da bicuda que ela levou do Kizaru. E enquanto isso, prevendo o que aconteceria se a barreira baixasse, a Atlas Punk diz que vai lá tomar o controle dos pacifistas para que eles não destruam tudo. Mas aí do nada o velho Punk decide ir também. E aí o Sop fala que não pode. Então o velho Punk, contrariado, diz pro Frank que a Bonnie tá lá embaixo e ainda dá um esporro, falando que ele não podia deixar uma criança ser chutada assim. Ele decide que vai descer. E até o Sanji ativa o seu fogo da paixão e diz que vai também. Enquanto isso, a Bonnie estava escondida enquanto os guardas estavam de patrulha. De repente ela fica criança e sai dando paulada na cabeça daqueles marmanjos tudo. E como ela revestiu as barras com o seu poder de Akuma no Mi, uns soldados ficavam crianças e outros idosos. E um atrás do outro ela sai quebrando todo mundo na pancada. E a sua habilidade é muito conveniente, podendo manipular a idade, podendo ficar pequena e grande quando bem entender. Enfim, ela acaba com todos os que estavam ali perto dela e tenta se esconder de novo, mas eles estavam em muitos e todos caçando ela. De repente, os soldados encontram o Sentomaru, que segurou a Bonnie quando ela estava caindo do céu, mas o coitado estava tudo acabadinho. E enquanto isso, acima das nuvens, o Zoro ainda estava enfrentando o Luffy, que estava atacando escondido. Mas o Zoro diz que com o fedor de bicho que ele tem, ele sempre saberia onde ele está. E assim eles continuam copiando um ao outro com imensa velocidade. É o hack das espadas do Zoro contra o hack das mãos do Luffy. Realmente uma luta épica, mas o nosso vice-capitão estava solando o Luffy. O Luffy até oferece ajuda, mas o Zoro diz que não precisa, que esse filhotinho de gato já estava no papo.
e diz pro Luffy que desse jeito ele nem vai ter a chance de enfrentar o Luffy. Bom, mas as coisas nunca são tão boas como parecem, né? O Kizaru, que estava voando pelos ares ainda, eu não consigo levar esse cara a sério. Falando sério. Mas aí do nada ele usa sua habilidade para não cair no mar, e em um estralo ele já estava lá atrás do Luffy, usando seus Kagebunshin no Jutsu, ou devo dizer, Pika Pika no Jutsu. E tá aí uma luta frenética de novo, o Luffy enfrentando pelo menos 5 clones de luz. E para você que se perguntou se o Luffy daria conta de enfrentar o Jinyu, bom, pelo menos uma meia dúzia das melhores sombras eu acho que o Luffy sola, hein? Enfim, a briga continua pelos ares, Luffy e Kizaru com uns ataques esquisitos e bem rápidos. O Luffy fica grandão de novo e golpe vai, golpe vem. O Kizaru disse que fica mais fácil com o Luffy grande, mas o Luffy dá uma baforada monstra que manda todos os clones pra longe. Mas o velho Borsalino é insistente, mas tudo não passava de uma estratégia, em grego, estratégia. Porque enquanto isso o Kizaru já estava lá no laboratório segurando o Sop e querendo saber onde o velho Punk estava. O Luffy põe até os olhos pra fora quando vê o velho Punk a todo vapor com seu carrinho de 2 rodas. O velho da luz é insistente e eu já disse isso. Ele manda o seu raio de luz para atingir em cheio o carrinho, mas o Luffy entra na frente e come aquela bolinha de luz do Kizaru e sai voando e brilhando para tudo quanto é lado. E enquanto isso, o carrinho desce pro andar de baixo. E antes que os pacifistas carimbassem o carrinho, a Atlas diz para eles que seu novo alvo agora são os marinheiros. Aí sim, enfim, o jogo virou e São Saturne, um dos 5 anciões, aparece. Continua no próximo episódio. O episódio começa com um close de vilão no São Saturne. E em seguida, obedecendo a ordem da Atlas, a cambada de Kuma começa a atacar os marinheiros. E aí, meu amigo, é só figurante voando pra tudo que é lado. O velho Punk e o seu carrinho tunado estavam descendo as nuvens ainda pra procurar a Bonnie. O Sanji e a Atlas até ficam gritando pra achar ela, mas com a bagunça que tava lá embaixo, ela não ia ouvir nunca. Mas aí o Sanji usa o seu Lady Dar, ou melhor dizendo, o radar da paixão do Sanji, e assim ele encontra ela. Ele diz que o tanque é muito lento e sai correndo em direção dela. A Bonnie estava escondida e fica contente com os pacifistas do lado dela novamente. Mas contudo, todavia, a vida nunca é um morango, né? E ela quase toma uma paulada do vice-almirante Pomsky, que estava reclamando do que ela fez com seus homens. Daí chega mais uns figurantes, e ela logo acha que tá no Counter-Strike e sai dando bala neles todos. Mas não são balas comuns, elas estavam revestidas da sua Toshi Toshi no Mi. E os caras ficam mais ossudos que o Brook, mas era só uma ilusão, e os caras desmontam no chão tudo assustado. A Bonnie mete o pé dali mais rápido que o ligeirinho, mas de repente um dos pacifistas pula na sua frente, e junto dele estava a vice-almirante Bluegrass, que estava controlando ele com a sua fruta do passeio. Cara, nunca nem vi essa veinha, e ainda mais essa Akuma no Mi. Acho que ela poderia entrar no vídeo das piores Akuma no Mi de One Piece. O que você acha? Bom, vídeo na descrição. E na hora que o pacifista ia atirar, o Sanji chega bem em tempo de salvá-la. E aí eles têm que fugir de 2 almirantes e um pacifista. Mas logo o velho Punk e os outros Kumas aparecem para ajudar eles a fugirem. Enquanto isso, no andar superior, eles estavam terminando de carregar as coisas. Inclusive a Robin, que estava ferida. A Stussy decide ficar para trás, porque tem algumas coisas para fazer. Então fica por isso mesmo. Já na próxima cena, temos o velhote São Saturne fazendo pose pra foto. Um pouco mais à frente, Zoro e Lucy continuam uma briga frenética. E em seguida, Luffy com o tio Borsalino estão na mesma situação. O tio da Luz não quer perder tempo, mas não consegue tirar o Luffy da sua cola. De repente o mar para, e todos sentem uma presença sobrenatural. As nuvens ficam pretas e até os vice-almirantes se assustam. Aparece um par de olhos na tela e uma voz dizendo para os pacifistas pararem. E eles obedecem, o que significa que foi uma ordem superior, ou seja, um dos 5 anciões. Do nada um demônio passa correndo e aparece um pentagrama no chão. Tô achando que eu tô assistindo Sobrenatural aqui. E o negócio fica sinistrão mesmo. Um vice-almirante diz que o São Saturno está a caminho da ilha e que ninguém abaixo de Comodoro poderia vê-lo. De repente um raio negro cai no pentagrama e uma gosma começa a sair do chão e tomar forma. Era ele, um dos 5 anciãos. E
só de amostra ele mata um dos soldados com apenas um piscado. Bom, e já tava tudo coisado, tudo esquisito, de repente o chato do Kizaru aparece do nada e derruba o carrinho do velho Punk. O Luffy aparece logo em seguida correndo atrás dele e quase toma um raio laser na cara. E em seguida usa um golpe um tanto quanto estranho e quase atravessa a cabeça do tio da luz. Que cara, não dá pra ser levado a sério, esse Borsalino é diferente. E nisso o Luffy, já cansado, sai da forma do Gear 5 e cai em simultâneo com o carrinho do velho Punk. O velho ancião aranha se aproxima e todos, principalmente a Bonnie, já estavam pasmos. E ela do nada sai correndo e vai atacar o ancião. E até consegue enfiar uma espada na barba do velhote. E enfim, continua no próximo episódio. Mas e aí, o que você achou desse episódio? Tá animado pro próximo? Bom, pela prévia do final desse episódio, dá pra prever que nós vamos descobrir toda a história por trás do Kuma e por trás da Bonnie, como foi a história deles até o momento atual do anime. E se você quiser o próximo episódio, comenta pra mim aqui embaixo, pra mim vai ser muito importante ver a sua opinião aqui embaixo. E se você chegou até aqui no vídeo, esse vídeo tem que ter te distraído pelo menos um pouquinho, né? Tenho certeza. Então eu quero que você deixe pra mim o seu joinha, que vai ser muito importante pro canal. Quero que você se inscreva também pra você não me perder mais, poder sempre estar acompanhando os vídeos. E ativa o sininho, que toda vez que eu postar um vídeo novinho, você vai ser notificado aí na sua casa. E pera mais um pouquinho, antes de você sair desse vídeo, tem outros vídeos aparecendo aqui sobre One Piece ou sobre Solo Leveling. E eu tenho certeza que você também vai se divertir assistindo esses vídeos. Então assista mais alguns vídeos aqui do canal. Muito obrigado para você que chegou no vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!